Oi, turma, bom dia. Meu nome é Sandro Costa e, dando continuidade à nossa teoria de funções do segundo grau, vamos resolver mais um exemplo que é através da resolução de exemplos que a gente vai entendendo a teoria, tá certo? E, como sempre, vamos começar lendo o enunciado do problema. Olha bem, está escrito aqui, olha, calcule o valor mínimo da função f de x igual 2x² menos 40x mais 80. Para a gente poder resolver esse exemplo, vamos voltar na primeira aula que eu dei sobre função do segundo grau. Olha o que eu escrevi no quadro. Eu escrevi assim, olha, funções do segundo grau são funções que podem ser escritas na forma y igual a x2 mais bx mais c, ou no lugar da letra y, a gente escreve f de x igual a x2 mais bx mais c. Então, onde aparece f de x, eu posso substituir pela letra y, sem nenhum problema. Então, vamos começar fazendo isso. Então, no lugar do f de x, eu vou escrever a letra y, né? E a minha função é 2x² menos 40x mais 80. Então, simplesmente reescrevi a função, colocando no lugar do f de x a letra y, né? Depois que a gente faz isso, o próximo passo é fazer um esboço do gráfico. Eu já tinha ensinado que para fazer o esboço do gráfico nós usamos 3 etapas. O primeiro é o vértice, o segundo é a concavidade e o terceiro é o C. Então vamos fazer a primeira etapa, que é calcular o vértice. Vamos chamar o vértice de V, né? E o primeiro passo é calcular a primeira coordenada do x do vértice. O x do vértice tem uma fórmula. Que é menos b sobre 2a, né? O b é o coeficiente do x, no caso é menos 40. E o a é o coeficiente do x². No nosso caso, ele vale 2. Continuando aqui embaixo. Menos com menos é mais, né? Vai ficar 40. E aqui embaixo, 2 vezes 2 é 4, né? E daqui a gente conclui que o meu x do vértice vai valer 10, né? A coordenada x é sempre a primeira coordenada. Então, a coordenada x do vértice aqui vai valer 10. Agora, eu tenho que calcular a segunda coordenada, que é a coordenada y. Para calcular a coordenada y, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o valor 10 e substituir aqui, ó, na fórmula da função. Aí eu calculo o valor y. Então, para calcular o valor do y, vou pegar na fórmula da função, onde aparecer x, que é aqui e aqui, eu vou substituir pelo valor 10.
Então, nós vamos ter 2 vezes esse x, que é 10, ao quadrado, né? Menos 40 vezes o x, que é 10, mais 80, né? 10 ao quadrado é 100, vezes 2 é 200. 40 vezes 10 é 400, mais 80. 200 menos 400 é menos 200, e menos 200 mais 80 vai dar menos 120. Então, esse valor aqui é o valor da coordenada y do vértice. Eu vou colocar ela nessa posição. E essa daqui essas aqui são as coordenadas do meu vértice. Vamos marcar no gráfico. X igual a 10. Vamos imaginar que esteja nessa posição. E o y menos 120, vamos imaginar que esteja aqui. Olha. É um esboço, né? Um rascunho. Então, aqui no 10, tá certo? Eu vou fazer uma reta vertical. No menos 120, faço uma reta horizontal. E onde esses dois pontos se encontram, vai ser o meu vértice. Relembrando para fazer o esboço, primeiro passo é o vértice, segundo passo é a concavidade, o terceiro passo é o C, né? Então, vamos lá. Vamos ver agora a concavidade. Quando o A, coeficiente do x² é positivo, a minha concavidade é virada para cima. Então, vamos pegar aqui no vértice e fazer uma concavidade virada para cima. Então, vamos fazer um parênteses voltado para cima, né? Tá. Terceiro passo é o C. O C vale 80. Vamos lembrar o que significa o C? O C significa o ponto onde a parábola corta o eixo Y, certo? Então, vamos imaginar que o 80 esteja aqui assim, olha. Então, a minha parábola tem concavidade para cima e vai cortar o eixo Y nesse ponto aqui, ó, no 80. Então, vamos completar o desenho da parábola. Esticando aqui. Fazendo a parábola. Cortar no ponto 80, né? Este aqui é o gráfico da minha parábola. Com o esboço pronto, eu consigo responder o que o problema está querendo. Vamos ler de novo?
O que o problema quer é calcular o valor mínimo da função. Gente, a função é o f de x, isso aqui que é a minha função. Mas no lugar do f de x, eu posso colocar a letra y. Então, calcular o valor mínimo da função e calcular o valor mínimo do y é a mesma coisa. Então, calcular o valor mínimo da função é equivalente a calcular o valor mínimo do y. E quando eu faço o meu gráfico, olha o que acontece. O menor valor que o meu y atinge é esse valor do menos 120, né? O meu gráfico está daqui para cima. Então, o menos 120 é o menor valor que o y atinge. Então, esse é o valor mínimo da função, que é a mesma coisa que o valor mínimo do y. Então, agora é só responder, né? Então, temos o que o problema quer, que é o valor mínimo do y. E o valor mínimo do y é menos 120. E essa daqui é a resposta do meu problema. Menos 120 é o valor mínimo da minha função. E com isso concluímos mais esse exemplo de função do segundo grau. Tá certo? E por essa aula é só. Espero que todos tenham entendido. Grande abraço!